Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Congresso Internacional de Riscos, já ao painel sobre riscos naturais. Vamos ouvir uma série de pessoas com apresentações de diversos países relativamente a este tema. As apresentações, como vocês já terão reparado, têm cerca de 10 a 15 minutos, portanto, são muito curtas, mas depois há no final espaço para o debate, para colocar questões, e podem sempre fazê-lo ao longo da sessão através do chat, que também pode ter o nome de Q&A ou bate-papo, que tem acesso no Zoom. E a partir daí podem então colocar as vossas questões que vão tendo ao longo da sessão, e nós depois no final temos então o debate onde abordaremos esses temas, esses tópicos que vocês forem trazendo à tona durante a sessão. Não me vou alongar muito, até porque já tivemos várias sessões, portanto, de certeza que já estão habituados ao modelo de apresentações do 5º Congresso Internacional de Riscos, e por isso começaria então por apresentar a professora da Universidade Federal Fluminense, doutora Antenora Maria da Mata Siqueira, que nos traz uma comunicação com o tema Contributos de uma produção científica sobre conflitos e catástrofes, que nos gravou um vídeo com a apresentação. Todos, é um prazer estar com vocês nesse 5º Congresso Internacional de Riscos. Eu sou Antenora Siqueira, da Universidade Federal Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. O trabalho que vou apresentar se chama Contributos de uma produção científica sobre conflitos e catástrofes. O objetivo deste trabalho é apresentar um mapeamento de conflitos sociais identificados em processos de catástrofes no norte do estado do Rio de Janeiro. E a área de estudo, então, é formada por 9 municípios, polarizada pelo município de Campos dos Goytacazes, com uma população, a região, né, desses 9 municípios tem uma população de aproximadamente 895 mil habitantes, com uma economia baseada na extração do petróleo offshore, agroindústria de açúcar e álcool, hoje em menor escala, agropecuária, além de atividades industriais e portuárias. Nós percorremos, para fazer essa pesquisa, uma discussão teórica sobre conflitos ambientais, conflitos sociais, uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa hemerográfica em mídia impressa e digital para complementar, né, os dados, e pesquisa na base de dados do ODAN. É importante destacar que estamos num contexto brasileiro em que as cidades constituíram-se espaços de diversos tipos de contrastes, com forte presença de precariedades e desigualdades, fazendo com que desastres ou catástrofes, tratados aqui como sinônimos, não sejam apenas eventos físicos pontuais, mas processos sociais, espaciais, políticos e econômicos que se agudizam com a incidência de fenômenos naturais, diversos como chuvas, estiagens, secas, enfim. Nesse gráfico podemos ver que os desastres de maior incidência no Brasil foram as estiagens e secas, seguidos pelas enxurradas e inundações, dentre os outros que aconteceram. As imagens, então, apresentadas agora ilustram eventos a partir de 2008, como em Santa Catarina, nesse primeiro caso, logo depois, em 2010, em Angra dos Reis, e no Morro do Bumba, em Niterói, também em 2010, e em 2011, em vários municípios da região serrana do estado do Rio de Janeiro, classificado pela ONU, à época, como uma das 10 piores catástrofes do mundo. E depois desse período, nós tivemos vários rompimentos de barragens, especialmente em Minas Gerais, Brumadinho e Mariana, que desde o evento passado já foram, tivemos trabalho, né, vários trabalhos apresentados aqui nesse evento. É possível destacar também que no estado do Rio de Janeiro, principalmente na região trabalhada nesse estudo, que é Norte Fluminense, vem apresentando uma média de 1 a 2 eventos por ano, que é nessa cor destacada em vermelho. E o período em que ocorrem esses desastres, normalmente vai de novembro, principalmente, né, a ênfase é de novembro a abril, a
frequência e a magnitude desses impactos fez com que pesquisadores brasileiros, principalmente das áreas sociais e humanas, ampliassem a sua produção, contribuindo com as perspectivas que colocam em evidência as dimensões sociais, históricas, culturais, econômicas e políticas dos desastres. No entanto, a realização dessas pesquisas enfrenta a dura realidade da irregularidade das bases de dados em sua historicidade, nas dimensões tanto quantitativas quanto qualitativas. É possível ilustrar com esse material do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres do S2ID, que é da Defesa Civil Nacional, que apresenta sua série histórica, numa estatística que vai de 2003 a 2016. Isso quer dizer que terminou no governo da presidente anterior, da presidente Dilma. E neste governo atual, nada mais foi informado no site do S2ID. Isso não ocorre só com os dados da Defesa Civil, mas com vários outros dados de outras políticas públicas brasileiras. Nesse sentido, então, eu destaco a relevância e a participação e a contribuição das universidades e institutos de pesquisa. E qual foi o trabalho, qual é então a contribuição, os contributos, né, da produção científica em catástrofes e conflitos? A identificação das lacunas na produção de saberes e conhecimentos sobre a temática, a mobilização de recursos para a abertura de chamadas públicas para financiamento de pesquisas, a estruturação de laboratórios, núcleos de pesquisa, observatórios e redes de pesquisadores, o desenvolvimento das pesquisas propriamente ditas, a publicação, comunicação e socialização dos resultados das pesquisas com linguagens apropriadas para os diferentes públicos. O exemplo disso é o trabalho do NEPED, Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em Desastres, da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Também do Observatório de Clima e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, dentre outros trabalhos fantásticos que existem, né, no país. E também, mais destacado aqui porque se relaciona à nossa pesquisa, o exemplo do ODAM, que é o Observatório dos Desastres Ambientais, do Núcleo de Estudos Socioambientais da UF Campus, do qual eu faço parte. Ele foi criado no âmbito de uma pesquisa sobre inundações nessa região, foco do estudo onde eu estou apresentando, principalmente por ser um espaço muito rico, né, de troca, uma base de pesquisa, é um espaço de mediação para o desenvolvimento de atividades de estudos e pesquisas, uma plataforma de interação entre conhecimentos e saberes. No último congresso, aqui em Coimbra, eu pude apresentar mais detalhadamente o observatório no trabalho deste grupo. Os conflitos identificados, então, aqui nós vamos apresentar somente alguns deles. Né, o desastre identificado foi no bairro de Ururaí, em Campos dos Goitacazes, que foi todo inundado e 8.000 famílias foram afetadas. O objeto do conflito foi o controle das estruturas hidráulicas, com portas dos canais e lagoas ligados ao rio Ururaí e diques em propriedades rurais. Que sujeitos, então, estavam envolvidos nesse conflito? Os moradores afetados, pescadores, ambientalistas, proprietários rurais, empresários e o governo municipal. Outro grupo de conflito que foi identificado no mesmo desastre, o objeto foi desabastecimento de água potável, segurança das moradias na ausência dos afetados, gestão de abrigos, e os sujeitos envolvidos foram os moradores afetados, pescadores, proprietários rurais, empresários, representantes do governo municipal e estadual, precisando também da interferência do Ministério Público. E o outro grupo de conflitos que nós identificamos, eles dizem respeito àqueles que vêm depois da crise dos desastres. Uma vez que nós sabemos, e aí vários autores já tratam disso, principalmente a professora Norma Valenço, né, de que os desastres continuam, né, as catástrofes continuam, elas não acabam quando os holofotes da mídia se desligam. Então, principalmente, ele diz respeito à questão da moradia, com as remoções involuntárias, com as questões relacionadas aos conjuntos habitacionais, quer dizer, continuam no mesmo campo da moradia, e os sujeitos são moradores afetados, representantes do governo municipal.
Como conclusões, então, nós vimos que os conflitos existentes em momentos pretéritos à ocorrência de fenômenos físicos potencializam os desastres marcados pelas relações sociais historicamente consolidadas, que são os conflitos fundiários, os socioespaciais, os ambientais e os sociais. Também outro grupo de conflitos que são inerentes ao período de crise que se instalam a partir da ocorrência do fenômeno físico que potencializa o desastre. Um outro grupo de conflitos são os que ocorrem a partir das respostas ofertadas pelos entes públicos ou privados que não correspondem aos anseios dos sujeitos atingidos pelos desastres. Foi possível evidenciar também que a expressão dos antagonismos não necessariamente alcançam a mídia. Muitos são quase silenciosos. Os que conseguem é porque foram visibilizados nas manifestações de caráter contestatório em espaços públicos como praças, rodovias, em frente à prefeitura e Câmara de Vereadores. Em alguns casos, a judicialização foi o recurso utilizado para o atendimento às reivindicações dos moradores afetados. As pesquisas, então, são fundamentais, pois são utilizadas para fundamentar as petições elaboradas pelos moradores em seus processos jurídicos. Agradeço a vocês a atenção, uma boa continuidade no evento. Muito obrigada. Muito agradeço à doutora Antenora Siqueira pela sua apresentação. A seguinte apresentação, não temos aqui indicação, pelo menos, de que a doutora Yolanda esteja na sessão, portanto, se ela, entretanto, aparecer, ouviremos a sua comunicação. Entretanto, vamos avançar e passar a palavra à doutora Stéphanie Defossé, que é professora na University Montpellier III, que nos vai apresentar a comunicação intitulada Multiscalar Assessment and Mapping of Volcanic Hazards and Risks in the Space of All Doinio Lengai, Tanzânia. Teams work on the characterization of volcanic hazards and risks in the Lengai region. Lengai is an active stratovolcano which is very well studied for its seismicity and atypical plumbing and carbonated lava, which is white in color. On the other hand, there is little data on volcanic hazards and risk. The Tanzanian state is a country with other priorities to manage. It is therefore unprepared for a future volcanic crisis. Indeed, in 2018, earthquake and lava flows brought back the memory of the eruptive crisis of 2006, 2008, and underlined that Tanzania is not prepared for a future crisis. So, even if we cannot predict the eruption, we can always put in place measures to better manage volcanic risks. In order to meet our objective, we are focused on hazards: typology, historicity, intensity, temporalities, as well as socio-economic issues. Typology, level of exposure, human vulnerabilities, structural vulnerabilities, and organizational vulnerabilities. And all this in a context of rare, reliable, and/or disparate data. Lengai is located in northern Tanzania near the Great African Rift. 65,000 people live near the volcano. The habitat is traditional or concentrated in the cities. The activities are agro-pastoralism practiced by the Maasai. Lengai is part of the big tourist routes around the volcano, Lake Natron, and the Ngorongoro crater. The last eruption of Lengai happened in 2006-2008 and followed cycles of 20 and 30 years. At the moment, we have characterized 4 volcanic hazards: ash fallow, lahar, lava flow, debris avalanche.
As scientific data is rare, we have to adapt the method to each hazard. Analysis of ancient event, photo interpretation, geomorphology, sedimentology, modeling. Concerning ash fallout, this hazard was the most damaging during the 2006 eruption, requiring the evacuation of more than 65,000 people. We analyze this hazard from the perspective of historical phenomena by listing the old eruption and their cinematics. Then, using satellite image, we map the fallout from 2006. In order to establish scenario, we use the TEFRA code by integrating the prevailing winds and by integrating statistical granulometric data of the ash deposit that we collected after a recent field visit. The result is the production of 6 ash fallout scenarios, with an ash distribution that is a function of winds, topography, and ash characteristics. Concerning lahar. Lahar are another hazard in this region. Every rainy season there is a high probability of lahar due to the abundance of pyroclastic material on the flanks of the volcano and the plain. In order to qualify the hazard, we have made a treatment of the satellite image to highlight the floodplain of the pyroclastic flows. Then, we measure the watershed, such as surface area, slope of the stream, or drainage density. These characteristics we refine by geomorphological data, which allow extrapolation of velocities and flow using Manning-Strickler equation. In the end, we create a map of the lahar hazard using watershed slopes, active floodplain and channel, ash fallow, and flow characteristics. The third hazard is lava flows. We made an analysis of ancient events with the preferential direction, the occurrence of events, the length, width, and volume of lava flows. We produce a map of lava flows by integrating the slopes, relief, flank lithology, and instabilities recently observed during our mission. The fourth hazard is debris avalanche. 3 debris avalanches are historically now at the site, with a preferential north-northeast orientation due to the more unstable flanks. Flanks north are composed of small flows and ash shields, while the southern flanks are composed of more resistant phonolites. We also use the principle of energy lines, which is very useful in the study of mass movements. As a result, 2 levels of hazard are mapped. A third level of intensity will be made by integrating the flank instability that we observed during our last field mission. We have started to produce a typology of issues such as the classification of building, the communication network, economic activities from OSM and field data. We also start to work on the vulnerability of the issue. For example, a diagnosis of the state of the road has been made to highlight the vulnerability of tourist networks and tourist and activities to volcanic hazards. You can see the map.
In the end, when we have finished the hazard and USU maps, we should be able to generate multi-risk maps. To conclude, despite the lack of data, we have mapped 4 volcanic hazards with variable temporalities. For this purpose, we have adapted the methodologies. The maps highlight the exposure of more than 65,000 people. The agro-pastoral activity of the Maasai are very vulnerable to volcanic hazards because of the risk of water pollution and loss of food for livestock. Tourist flight and activities such as safari are directly threatened in the case of a volcanic crisis. Risk maps have yet to be drawn up using a risk-sharing method with the Maasai communities, the Tanzanian government and NGOs. It also remains to produce scenarios for the evacuation of the most exposed population, always favoring a risk-sharing approach. Thank you very much for your attention. Muito obrigado ao professor de l'Université de Montpellier 3, Tony Rey. Vamos então passar à próxima apresentação, que também tem como autora a professora da Université de Montpellier 3, doutora Stéphanie Defossé, que é uma apresentação em colaboração, em coautoria com a ingénieure d'études Monique Gérardi. O título da comunicação é então Population's Responses to Tropical Cyclone Irma in 2 French West Indies Islands. We are sorry we can't be with you today, but we are so happy still to be able to share our communication with you, so thank you for your attention. This communication concerns in part the results of a scientific experiment conducted in the Caribbean after the intense hurricane season 2017, which hit the North Atlantic with 6 major cyclones. For this communication, we are going to talk about the 2 territories of Saint-Martin, French side, and Saint-Barth, that were affected by Cyclone Irma. This is a Category 5 cyclone on the Saffir-Simpson scale. It occurs during the night of 5 to 6 September, and after it continuing its trajectory towards Barbuda, Anguilla, the Virgin Islands, and Cuba. Estimated average winds reach 250 km per hour. The atmospheric pressure measured at Saint-Barth dropped to 916 hectopascal, causing estimated overcost of 3 meters, from 3 meters to 6 meters at Saint-Martin. The insured property damage was estimated at €2 billion for the 2 islands, and the cyclone caused 11 deaths in Saint-Martin, French side only. Then, scientists' lesson learned is aimed at analyzing the course of the event and crisis management. In France, we tend to consider that crisis management is mainly organized by institutions. Through our study, we want to show that individuals also participate in crisis management. So 2 months after the disaster, we start to conduct interviews with the affected population, and then in May 2018, March 2019, and further in October 2020. We conducted open interviews, face-to-face, asking the disaster victim to tell us about their experience before, during, and after the cyclone. So for the analysis, it is necessary to have a point of view of the geographical context of these 2 islands with common characteristics and at the same time different characteristics, as this may explain the cyclone preparedness and involvement after the cyclone. The 2 islands are French overseas territory with a collectivity status that gives them a certain autonomy and independence, but also to integrate into French legislation. Saint-Martin is divided into 2 administrative units. In the north, Saint-Martin French Territorial Collectivity, and in the south, Saint-Martin Dutch Overseas State. In 1986, a French law, Pons Law, gives them a special tax regime, exemption from certain tax in particular, which will launch the economy based on tourism.
As these maps of the urban task show, urban density is mainly concentrated on the coast, and urbanization grew very strongly in the 80s and 90s. Urbanization, which reflects a considerable demographic boom since the 80s, is mainly based on migratory flow and bring diverse cultural influences from the Caribbean, Europe, and the United States. In Saint-Martin and Saint-Barth, there are native and non-native people. To Saint-Martin, non-native people are continental France and also Haitian and Dominican people. In Saint-Barth, non-native are French from continental France, but mainly European people, particularly Portuguese. We are construction workers. In Saint-Barth, the unemployment rate is very low, at 4%, while in Saint-Martin it is 30%. But probably in Saint-Martin is lower, because there is a lot of informal work. The socioeconomic characteristics reflect the human and material vulnerability, particularly in Saint-Martin, when there are districts with precarious construction. These two islands are therefore affected by Irma in 2017, so our interview shows vigilant people from the beginning of the hurricane season and regular monitoring several times a day as the cyclone approaches. The main source of information are digital with the internet, and the population consult specialized weather sites, especially American ones, because the geographical proximity inspires more confidence than the Institut Météo France, which is nevertheless monitored to know the phase of vigilance. Respondents also refer to traditional media such as TV and radio. Anticipatory measures are the constitution of water and food reserve, as well as the renforcement of the protection of opening, for example, window. It should be noted that there are differences between the two islands in terms of preparation. In Saint-Barth, the traditional knowledge seems to have been more followed, but also transmitted to the non-native people. In Saint-Martin, many French continental people had never experienced a cyclone, and there was not necessarily an exchange on how to prepare. In Saint-Martin, the precariousness of certain neighborhoods also prevented them from preparing as well as possible. For example, precarious house. This preparation is based on official instruction, but also in relation to their life experience, and their experience is linked to the event of reference in the memories, Hurricane Louis, which took place in 1995. However, even if Louis was an intense cyclone, the recorded wind speeds remained below Irma, and Louis was a Category 4 cyclone, so the population prepared themselves to cope with the same intensity, thus underestimating the event and not enough water or food reserve, for example. Another effect induced in the memory of the reference event concerned early evacuation and the possibility of taking refuge in cyclone shelter. The location of this cyclone shelter has broadcast every year at the beginning of the season and before a high energy event. In Saint-Martin, on Tuesday, 5 September, 2 additional shelters are added, while others closed because there were doubts about their resistance. Among the people met, very few, 3 people, went to a cyclone shelter, and the large majority had a real mistrust toward this shelter due to the damage they suffered during Cyclone Louis. During Irma, some shelters resisted, but others were damaged or partially destroyed. This intensity of the phenomena guided the behavior during the cyclone, the confinement to scale in family or friends or neighbors. This crisis phase is identified by the respondent by natural phenomena that show a fairly good knowledge of this phenomena. That is to say, the speed and strength of the wind that determines the moment when the crisis begins, strong wind, and when the crisis ends, weak wind. This also gives the opportunity to some people to go out during the eye of the storm, to consolidate the protection of window or to take refuge of the lower floor or to welcome neighbors in danger. None of the interview felt that they had encountered any difficulties other than fear and anxiety related to the noise and for some for the damage to their confinement area, especially the roof.
the end of phenomena marked by the wind that has stopped it gives way to the post-crisis phases, and it is that the very contrasting discourse related to experience, expectation, and needs. The results show the same difficulty without any network, water, electricity, and without communication, for phone or internet will several days. People talk about solidarity, but also about abandonment and insecurity and looting. Solidarity is more marked in Saint-Barth, while in Saint-Martin, even though there was a lot of solidarity, people were shocked by the looting and insecurity that increased just after the cyclone. The first day after Irma, people felt abandoned by the institutions because crisis management were blocked due to an external phenomena, another cyclone, José. In Saint-Barth, the interview testified to a self-organization as soon as the cyclone ended. The neighbors organized themselves among and with the institution, and the spontaneous organization, which has allowed this island to be already largely cleaned 2 months after the cyclone. It is also the result of life change, such as divorce, moving house, or loss of employment, but not all are negative. For example, there has been an increase in activity for the construction sector. So for the two islands, we can say that our similarity before and during the crisis, people are preparing but have underestimated the intensity of the cyclone, but the post-disaster phase is more heterogeneous, each one having his own experience, but also his perception and analysis of the situation. This difference between phases can also be explained by the weight of the population in the decision. In fact, before and during the events, the individual or household act according to their own decision. On the other hand, the post-event phase is dependent on external decision and circumstance, even if this phase also depends on the experience and perfection of each individual. So to conclude, the time of crisis structure individual behaviors, even if the population do not always have control over the post-crisis phase, but they participate to crisis management and to the resilience of territory. Thank you for your attention. Acabámos então de ouvir a interessante apresentação da professora Stéphanie Defossé com a professora Monique Girardi. Vamos então passar à próxima apresentação, que nos é apresentada, passa a redundância, pela pesquisadora da Universidade Federal do ABC, doutora Sâmia Nascimento Sulaiman, e que se intitula Mapeamento de Risco, Caso a Caso e Casa a Casa. Experiências com foco na redução do risco e da permanência. É também uma apresentação em vídeo. Jean, pesquisador do Laboratório de Gestão de Riscos da Universidade Federal do ABC. Os outros autores deste resumo são Rodolfo Moura, doutorando, Sâmia Sulaiman, pós-doc, Fernando Nogueira, docente e coordenador do nosso laboratório, e o Celso Carvalho, colaborador externo. O nosso resumo é intitulado Mapeando o Risco, Caso por Caso e Casa a Casa, experiências com foco na redução do risco e permanência. O nosso grupo surgiu em 2014 e trata de maneira interdisciplinar os riscos e os desastres, seguindo algumas linhas de pesquisa: a construção social do risco, a inovação das metodologias de mapeamento de risco, governança, tomadas de decisão e políticas públicas, metodologias participativas, educação e comunicação, publicações técnicas e pedagógicas. Para localizar o nosso laboratório e os estudos de caso que eu vou apresentar para vocês hoje, eu destaquei do lado esquerdo o mapa do Brasil, com o estado de São Paulo em vermelho, e do lado direito a região metropolitana de São Paulo, e com 2 pontos vermelhos, que são os nossos estudos de caso,
e um ponto amarelo, que é o Laboratório de Gestão de Riscos da UFABC. A região metropolitana de São Paulo é a maior região metropolitana da América do Sul, com 21,5 milhões de pessoas, e segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são 1,2 milhão de pessoas em risco de deslizamento e inundação. Só no município de São Paulo, o município principal, são 12 milhões de pessoas e 673 mil em risco de deslizamento e inundação. Eu vou falar um pouquinho da metodologia e depois dos dois casos que a gente trabalhou no ano passado, no ano de 2019. Essa metodologia ela prevê a criação de setores de risco baseado em evidências e indicadores identificados em campo. Esse mapeamento, essa metodologia de mapeamento, ela tem aproximadamente 30 anos na política pública brasileira, e a gente leva em conta que essa análise de risco ela é uma opinião técnica, que obviamente é embasada em evidências e indicadores, mas também é influenciada pelos valores e pelas intenções de quem está mapeando aquele local. Essa metodologia ela relaciona a ameaça e a vulnerabilidade e categoriza o setor em 4 níveis distintos. R1, risco baixo ou inexistente, R2, risco médio, R3, risco alto e R4, risco muito alto. Lembrando que esse mapeamento tem validade de um período chuvoso, um ciclo chuvoso, que no caso aqui do sudeste do Brasil é aproximadamente um ano. Lembrando que o nosso verão ele é quente e chuvoso de dezembro a março. E essa metodologia ela é importante para dar as prioridades de intervenção nos assentamentos precários e nas favelas das cidades brasileiras. Olhando um pouco para essas intervenções que são comumente utilizadas nesta metodologia, a mais traumática para as pessoas, para o poder público, é a remoção. Então a gente vem com um olhar, com uma premissa de que a prioridade deve ser a qualificação da segurança daquele local. O primeiro caso que eu vou apresentar é o Morro da Lua, localizado na zona sul do município de São Paulo, e foi um impasse entre as famílias moradoras deste assentamento e a prefeitura, que a partir da justificativa do risco queria remover essas pessoas deste local. O mapeamento que a prefeitura se embasou para esse argumento jurídico de retirar as pessoas foi feito em 2017 e atualizado em 2018. Em 2017 foram levantadas 64 casas de risco muito alto e em 2018 já eram 156 casas nessa condição. E esse setor está desenhado em vermelho neste mapa à direita. Ele aparece aí de novo e foi a área em que a gente realizou a nossa investigação. O primeiro campo foi de reconhecimento, de um entendimento da geomorfologia, da hidrografia, da geologia do local. O segundo campo foi o imageamento por drone com os VANTs, os veículos aéreos não tripulados, realizando fotos oblíquas
ou seja, com certo ângulo, para que se possa ver a frente da casa e reconhecê-la em campo, e também o fundo da casa, para a gente conseguir ter uma ideia de como está o talude atrás da edificação. Depois desse campo, foi feito um campo final para identificar especificamente quais casas estariam no nosso novo setores de R4. O resultado final vocês podem ver na tela. O setor antigo dos mapeamentos anteriores é o setor amarelo, e a gente construiu setores menores dentro deste setor maior, que passaram de 156 edificações para 50 edificações, onde 10 delas não estão ocupadas, ou seja, seria aproximadamente 40 remoções apenas. O nosso segundo caso é o Jardim Hebron, localizado na zona norte do município de São Paulo. Eu destaquei o setor R4, o setor de risco muito alto, esse setor que no mapeamento antes do nosso trabalho tinha o código de JT0505, que está destacado em roxo. Eu vou mostrar para vocês como ele ficou após o nosso mapeamento. E no mapeamento geral, eram 110 casas em risco muito alto. O nosso mapeamento olhou com maior critério para esses lugares e deu apenas 5 casas em risco muito alto. Vocês podem ver no lado esquerdo essas 2 casas, e no lado direito, aqui, essas outras 3 casas. Sendo que 2 delas a gente recomendou a remoção e demolição da casa, e outras 3 a gente recomendou a remoção temporária, ou seja, a remoção, a realização de obras, intervenções no local e depois o retorno dessas famílias. Olhando um pouco para esses 2 casos, a gente pode perceber que um olhar mais refinado, mais apurado e com o foco na qualidade, na qualificação da segurança, a gente pode garantir o direito da moradia segura, promover a justiça social e evitar remoções desnecessárias que causam muito impacto, não só para o poder público, que tem que despender muito dinheiro para remover essas pessoas, mas principalmente para as famílias que ali vivem em condições muito adversas. Era isso que eu tinha para contar. Muito obrigado. Segue o site do Laboratório de Gestão de Riscos da Universidade Federal do ABC e o meu e-mail pessoal para contato. Obrigado. Muito obrigado ao estudante do ICT Unesp, Lucas Silva, que nos trouxe aqui uma apresentação muito interessante e que no final nos deixou aqui o e-mail. E passo a explicar que podem ter acesso aos e-mails de todos os oradores através do livro de resumos do Congresso. Lá tem todos os e-mails listados e assim podem colocar diretamente as questões a estes palestrantes. Portanto, nós até agora apresentámos vídeos. Felizmente temos aqui a doutora Antenora Siqueira, que entretanto se ligou à nossa sessão sobre riscos naturais e, portanto, eventualmente se a doutora Antenora quiser depois falar um pouco no final, na parte do debate, está absolutamente à vontade, assim como todos os participantes que queiram colocar questões. Agora então, vamos passar à próxima comunicação,
que é apresentada pelo Dr. Nuno Moreira, que é técnico superior do IPMA, Instituto do Mar e da Atmosfera, que nos traz uma comunicação intitulada Nomeação de Tempestades em Portugal, uma ferramenta de comunicação e redução de risco. Boa tarde, Dr. Nuno Moreira. Muito boa tarde, vou partilhar o ecrã. Penso que já estão a ver neste momento a apresentação. Ok. O título da minha apresentação é Nomeação de Tempestades em Portugal, uma ferramenta de comunicação e redução de risco. Da minha responsabilidade, Nuno Moreira, mas também dos meus colegas, também do IPMA, Sandra Correia, Hilda Novo, Paulo Leitão e Fernando Carvalho. E nesta apresentação nós iremos abordar esta questão dos nomes das tempestades, falando primeiro dos antecedentes históricos e do projeto europeu que está em curso. Numa segunda parte da apresentação irei abordar a experiência em particular do grupo do Sudoeste Europeu. Numa terceira fase da apresentação irei analisar também os impactos associados às tempestades com o nome e depois farei umas considerações finais sobre estes elementos. Em relação aos antecedentes históricos e que têm a ver com a nomeação de tempestades, existia já uma tradição em atribuir nomes às expressões em várias regiões da Europa. Foi-se verificando que para as tempestades que tinham um nome era mais fácil comunicar ao público e às autoridades locais os riscos que a elas estavam associadas, era mais fácil também monitorizar a evolução das tempestades e depois estudar as consequências das tempestades, como aliás já vimos durante o dia de hoje com a referência a várias tempestades com nome. Contudo, por essa Europa fora havia diferentes critérios, e ainda há, para a atribuição dos nomes, o que torna um pouco mais difícil a monitorização das expressões ao longo da sua evolução internacional, quando afetam um país e depois podem afetar outro. E, portanto, também havia aqui uma dificuldade na comunicação entre os Serviços Nacionais de Meteorologia e depois com a consequência esclarecimento do público nestas situações em que poderia haver passagens de sistemas de pressões de uns países para os outros. Foi então proposto por um grupo de trabalho do Consórcio Europeu de Serviços Meteorológicos Europeus, que é o METNET, a criação de um projeto que tem como objetivo identificar o mesmo critério, uma lista única de nomes para as expressões em toda a Europa. Os critérios que foram definidos para atribuir os nomes no âmbito deste projeto é basicamente que o primeiro país que emitisse um aviso de nível laranja ou vermelho de vento, isto seguindo os critérios do projeto europeu Meteoalarme, de avisos meteorológicos, de que o IPMA também faz parte, então esse país que emitisse esses avisos atribuía o nome à depressão e, portanto, informava depois os outros países e portanto, esses nomes das expressões que existem numa lista já previamente acordada, eram atribuídos e depois os outros países utilizariam esse mesmo nome também nas suas atividades internas. De referir aqui que para as tempestades ou para os ciclones tropicais, o princípio foi que se deveria usar, obviamente, o nome do ciclone tropical com o prefixo ex associado. Faço aqui referência já também a um trabalho entre o IPMA, a AEMET e a Meteo France, portanto, o Serviço Meteorológico Espanhol, francês, além do nosso, do nacional, sobre exatamente este trabalho de storm naming. Neste momento existem já 2 grupos de países com atividade operacional, portanto o grupo Oeste, que inclui o Reino Unido e a Irlanda desde 2014 e que passou a incluir a Holanda desde 2019, e o grupo Sudoeste, de que Portugal faz parte, juntamente também com Espanha e França desde 2017, quando começou, e passou a incluir também a Bélgica em 2019. Referir aqui que as expressões que se formaram ou que se formam no Mediterrâneo Ocidental passaram também a ser nomeadas desde 2019, obviamente por Espanha e França, não por Portugal ou pela Bélgica. Atualmente as listas são independentes destes 2 grupos, elas são públicas, mas são independentes, mas existe uma articulação entre os grupos e, portanto, de pressões que sejam nomeadas por um dos grupos também são os seus nomes utilizados pelos outros grupos e não há, portanto, aqui uma duplicação. Em fase de projeto, o que é que temos neste momento? Temos a construção de uma estrutura informática para melhor coordenar à escala europeia esta questão da nomeação de tempestades. Está também prevista a criação de grupos de países no Mediterrâneo Central e Oriental e procura-se também ainda uniformizar critérios com os países nórdicos e com a Alemanha, em particular no estado de Berlim, que também tem um sistema de nomeação de tempestades.
Passando agora à segunda fase da apresentação, em relação à experiência no Grupo Sudoeste Europeu, referir que este período que foi analisado, desde outubro de 2017 até agosto de 2020, corresponde a 3 épocas, e nestas 3 épocas foram nomeadas 36 depressões. O máximo foi de 14, nesta época que terminou, 2019-2020, e como podemos ver aqui a distribuição em termos dos países emissores corresponde a 17 para a EMET, uma grande maioria, e depois 10 para a Météo France, o Serviço Meteorológico Francês, e 9 para o IPMA. As 9 depressões que foram nomeadas pelo IPMA foi cerca de 25% do total, 8 foram pela Delegação Regional dos Açores e 1 pelo Centro de Previsão em Lisboa. Também de referir que, para todas as depressões, Portugal emitiu avisos meteorológicos de qualquer parâmetro em cerca de 2/3 dessas depressões. Eles são emitidos em função do vento, mas depois, obviamente, que existem outros parâmetros meteorológicos que podem dar origem à emissão de avisos, e é disso exatamente que eu estou aqui a falar. Existem algumas dificuldades, obviamente, e essencialmente devido ao facto de serem nomeadas as depressões apenas em função do vento. Por exemplo, em alguns países os avisos meteorológicos podem ser relativos a outros parâmetros, a precipitação, e não ser em relação ao vento, portanto pode haver aqui sempre alguma dificuldade nesta questão. E depois também pode haver outra questão, que é haver avisos meteorológicos associados a parâmetros que não são vento e não haver ali motivo para nomear a depressão, e portanto podemos ter também fenómenos extremos que depois não têm uma depressão associada com o nome. Um caso de estudo que eu vou apresentar e que já foi hoje também referido nesta conferência é o caso da depressão EMA, em fevereiro e março de 2019. Foi a 5ª depressão da primeira época. Ela foi nomeada pela Delegação Regional dos Açores do IPMA e afetou muitos locais, Açores, Madeira, Península Ibérica, França e Reino Unido, e correspondeu à alteração de um tempo seco e relativamente ameno para tempo de chuva, neve e frio, como aliás também já foi referido. Em termos da comunicação social, foi usado, eu aqui transcrevo literalmente o que foi dito, em relação à tempestade EMA e à besta do leste, que chocaram e deixaram-nos com este tempo. É uma simplificação que habitualmente é feita da informação pelos meios de comunicação social, para obviamente transmitir melhor a informação, mas que às vezes também traz aqui alguns problemas que eu já vou também abordar mais daqui a pouco. Foram emitidos avisos meteorológicos nesta situação, na Madeira de nível vermelho de precipitação, vento e agitação marítima, no continente de neve e agitação marítima de nível laranja e precipitação e vento de nível amarelo. As ocorrências foram muitas, portanto tivemos neve e chuva com congelação, que é o caso que está aqui identificado e que também já foi hoje referido durante a manhã. Houve inundações, granizo, descargas elétricas e rajadas de vento muito forte. Em relação aos problemas que foram identificados, eu vou aqui referir 2 casos. Portanto, este primeiro caso tem a ver com a descrição, a diferença entre a descrição do fenómeno em termos científicos e a sua interpretação pela comunidade, quer seja a comunicação social, quer seja ao público. Tem a ver muito com esta simplificação que há pouco eu referi, ou resumo, que muitas vezes resulta em correções técnicas, e no caso que eu vou identificar é exatamente o caso da depressão ELSA, que todos nós sabemos, também já foi referida, que deu origem, no fundo, ou que esteve associada às cheias no Mondego. Ou seja, aquilo que foi noticiado é que as cheias estavam associadas à passagem da depressão ELSA ou da tempestade ELSA. A depressão ELSA está aqui localizada a oeste das Ilhas Britânicas, mas, no entanto, o que aconteceu foi que a precipitação intensa e persistente deveu-se à passagem da massa de ar quente e instável, que está, obviamente, presente neste setor quente, aqui identificado pela seta, deste sistema frontal, portanto, frente fria, frente quente, associado, esse sim, à depressão ELSA. E, portanto, não foi necessariamente a depressão que passou, foi esta região de ar quente e instável do setor quente que atravessou o território. E este é um dos exemplos em que há algumas diferenças entre aquilo que é a terminologia técnica, digamos, e depois aquilo que é a passagem da informação para o público. Um outro problema que também identificámos teve a ver com as tempestades com o nome que não afetavam diretamente o território nacional e que muitas vezes eram tratados como se fossem afetar. Ou seja, embora houvesse explicações mais detalhadas nos comunicados, nem sempre essas explicações foram consideradas e, portanto, houve aqui uma aplicação ou alteração de um procedimento operacional no ano passado, há cerca de um ano, em que o título da comunicação passou a ser, e podem ter, obviamente, verificado isso quando analisam o site do IPMA, em vez de referir apenas o nome da depressão,
quando ela não afeta, diz-se mesmo no título que não vai afetar, ou seja, para ser mais imediata a passagem da informação de que aquela depressão foi nomeada por outro serviço meteorológico, vai afetar outro país, mas não afeta necessariamente Portugal. E pode ser a Espanha, mesmo aqui ao lado, ou a França, não é? Houve ainda situações de nomeações precoces de tempestades na comunicação social, ou seja, nas redes sociais. Visto que as listas são públicas, houve 2 casos. Há o caso no grupo sudoeste da depressão Irene. Ela foi, na realidade, nomeada no dia 16 de abril, mas anunciada como possível depressão 2 semanas antes, numa outra situação. Um caso ainda mais crítico foi no grupo Oeste, portanto, o grupo com o Reino Unido na altura e a República da Irlanda, em relação à depressão Doris, que foi nomeada em 21 de fevereiro de 2017 e anunciada 3 semanas antes, e que foi amplamente publicitada na comunicação social nacional, cá em Portugal, e, no entanto, também não foi, nesta altura, nomeada. Passo agora à terceira parte da minha apresentação, associada aos impactos que, no fundo, são relacionados com as tempestades com nome. Apresento aqui dois tipos de análise em relação ao histórico de ocorrências. Analisamos aqui as certificações que foram emitidas pelo IPMA após uma solicitação externa. Tipicamente, por ano, são feitos 1.500 pedidos de certificação para seguros, atividades económicas e tribunais. Destes, acabam apenas por ser emitidos e validados 500 certidões por ano, portanto cerca de 1/3. E no período, nas 3 épocas, houve 581 certidões que estiveram associadas a tempestades com nome, ou seja, isto à data de julho deste ano. É preciso referir que muitas vezes há pedidos relativos a datas bastante anteriores. Podemos ver aqui a distribuição. Temos cerca de quase 50% dos casos associados a situações de vento. Não é de estranhar também, de certa forma, porque estas tempestades são nomeadas em função do vento, mas também vemos aqui pedidos e certidões emitidas para cerca de quase 1/3 em relação à precipitação, sendo as restantes percentagens relativas a outros fenómenos, também incluindo, por exemplo, trovoada, granizo e neve. Aqui tenho a distribuição de todas, ou a apresentação de todas as expressões que foram nomeadas, portanto, as várias épocas, com cores diferentes e em sequência. Podemos ver que existe, obviamente, que a depressão Ana e a depressão Elsa e Fabian são as que têm um maior número de certificações, mas podemos ver que cerca de 75% das tempestades teve pelo menos uma certificação e que 40% das tempestades teve pelo menos 10 certificações. Identifico também aqui, e hoje foram referidas já algumas, mas para além do Ana e do Elsa, também o Gisela, a Helene e a Emma também. E podemos ver também, por exemplo, aqui a Gisela e a Helena com cerca de 40 certificações. Uma outra forma de avaliar o impacto foi também através da análise de relatórios solicitados ao IPMA por uma entidade externa. E podemos ver que foram solicitados 12 relatórios em 3 épocas, em que 7 deles estiveram associados a tempestades com nome, 2 estiveram associados a ciclones tropicais ou a transições para extratropicais e 3, neste caso um número menor, para tempestades sem nome. Em relação às épocas, não há grande prevalência de uma época em relação às outras. O que se nota é que, à altura do ano, obviamente, em que houve uma prevalência destas situações, foi no período entre outubro e março, com 11 casos e apenas um caso em abril, de abril a setembro. Uma outra forma também de avaliar a questão dos impactos foi uma análise dos prejuízos resultantes de fenómenos meteorológicos. Isto são exemplos dos últimos 2 anos. É uma avaliação não sistemática, mas que inclui, num período de cerca de 2 anos, como eu referi, 3 situações. O furacão Lourenço, com cerca de 330 milhões de euros de impacto, que afetou o grupo ocidental dos Açores há cerca de 1 ano. E, obviamente, a tempestade Leslie, portanto, já como ciclone pós-tropical, a afetar o continente em outubro de 2018. E as tempestades Elsa e Fabian em dezembro também do ano passado, com 51 milhões de euros, enquanto que a tempestade Leslie teve um valor de 120 milhões de euros. Este valor acumulado corresponde a 500 milhões de euros de prejuízos, devido a 3 tempestades em cerca de 15 meses. Para termos um bocadinho a noção do que é que isto significa, podemos comparar que isto são cerca de 2 milésimas do PIB nacional, 0,002,
o PIB nacional é 204 mil milhões de euros, isto um valor de 2018, e aqui obviamente que é um valor bastante pequeno, mas se fizermos uma outra avaliação, vemos, por exemplo, que este valor de 500 milhões de euros é 10 vezes o orçamento do IPMA anual, que em 2020 é de 55,8 milhões de euros. E, portanto, temos aqui uma noção do que é que 3 tempestades isoladas, e que na prática duraram, somando o período todo, a Elsa e Fabián, obviamente, foi mais tempo, mas quer o furacão Lourenço, quer a tempestade Leslie, em poucas horas, digamos assim, produzem este tipo de impacto. Como considerações finais da minha apresentação de hoje, referir que o processo de nomeação de tempestades melhorou a coordenação e a colaboração entre os meteorologistas dos centros de previsão envolvidos, a capacidade de monitorizar estas pressões, a capacidade de as comparar e também melhorou a comunicação com o público e autoridades e também com a comunicação social em situações de aviso. Obviamente que existem dificuldades ainda e problemas associados a esta nomeação de tempestades, quer na perspectiva dos meteorologistas, porque as tempestades são apenas nomeadas em função de vento e existem mais situações que poderiam dar origem à nomeação de tempestades, na perspectiva da comunicação, porque existem ainda imperfeições na simplificação da informação que é transmitida para o público. As tempestades com o nome estão associadas a maiores impactos, foi isso que também pudemos confirmar. Há impactos mais frequentes em situações de vento forte, seguido de eventos de precipitação forte, mas obviamente que pode haver aqui o enviesamento pelo facto de as pressões serem nomeadas em função do vento. E também é um dado interessante que as tempestades com o nome produziram maiores impactos e prejuízos se foram resultado de ciclones tropicais, ou se foram ciclones tropicais, ou resultado da evolução de ciclones tropicais para extratropicais. As ações futuras incluem aperfeiçoar a comunicação, por exemplo, classificar diferenças na natureza e intensidade do vento entre os ciclones tropicais e as tempestades extratropicais que tenham nome. E, por outro lado, também, obviamente, alargar a base de dados com tipologias de efeitos e impactos para comparação com os parâmetros de fenómenos meteorológicos. E, do meu lado, é tudo. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Nuno. Estava aqui tão concentrada na comunicação que entretanto, até tive dificuldade aqui em ligar o vídeo. Bom, Dr. Nuno Moreira, mas muito obrigada pela sua contribuição enquanto representante, não é? E técnico superior do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que nos trouxe aqui um grande contributo nesta temática. Vamos então passar à próxima palestrante, que é a doutora Joana de Oliveira Ramalho, estudante de mestrado e geóloga na Universidade Federal Fluminense, que nos traz uma comunicação intitulada Desenvolvendo a Percepção de Risco Geológico com Atividades Lúdicas no Rio de Janeiro, no Brasil. Boa tarde a todos, eu sou Joana, autora desse trabalho, junto com a Aline. A Aline é diretora de Geologia do Serviço Geológico do Rio de Janeiro. Eu sou coordenadora do Núcleo de Análise Diagnóstico de Escorregamento. O nosso tema é desenvolvimento de percepção de risco geológico com atividades lúdicas aqui no Rio, no Brasil. E eu vou apresentar um pouco do trabalho. Acredito que a apresentação vai ser rápida, porque esse trabalho ele é a primeira fase, mas vamos lá. Como eu falei, a gente faz parte do DRM, né, que é o Departamento de Recursos Minerais, que é o Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro, e fazemos parte do NAD, né, o Núcleo de Análise Diagnóstico de Escorregamento. Dentro das atividades do NAD, a gente tem programas de mapeamento, atendimento de ofícios, plano de contingência, atividades de educação ambiental, ciclo de palestra e participação em eventos técnicos científicos, estágios e participação de estudantes de geociência. Na verdade, o NAD ele é o setor que subsidia os gestores públicos do Estado de Rio de Janeiro quanto a essas questões técnicas de escorregamento, geotécnicas. E essa é a localização do Rio, né? Está localizado na região sudeste do Brasil. Quanto aos riscos geológicos, é um cenário bem complicado aqui no Rio. O estado todo é muito complicado, né? E esse projeto que eu vou apresentar hoje, ele foi desenvolvido dentro do município de Nova Iguaçu, que é onde está essa setinha amarela, vermelha aí, nesse município de contorno amarelo. Esse é o domínio de risco do estado do Rio de Janeiro, que foi feito a partir de um compilado de informações sobre risco, né? A gente ainda está muito precarizado quanto a essas informações. A gente precisa
desenvolver muitas coisas para a gente ter mais claro quais são efetivamente os cenários. É tudo muito recente, praticamente da última década para cá que a gente começou a tentar mais com essa questão geotécnica aqui no Rio. Mas esse é o domínio que a gente tem hoje. Esse é o cenário que a gente tem hoje. Esses vermelhos são os municípios da região serrana. E esse amarelinho que eu destaquei com essa seta é o município de Nova Iguaçu, onde a gente desenvolveu esse projeto que eu vou apresentar. Essas fotos são um pouco ilustrativas dos problemas que a gente tem aqui. Praticamente todo verão a gente tem problemas quanto a desastre, né? Nessa imagem de baixo foi um dos últimos que a gente teve em 2018, se não me engano, do Esperança Niterói, onde morreram 15 pessoas. Então, de fato, a questão do risco geológico atrás do escorregamento é um problema que a gente enfrenta com certa frequência aqui, né? Praticamente por períodos. Os riscos que envolvem umas comunidades do Rio de Janeiro, as comunidades mais vulneráveis, apesar de a gente saber que o deslizamento ele não escolhe classe social, a gente sabe que é notório que os mais vulneráveis eles estão sim nas áreas favelizadas, nas comunidades, onde o crescimento é desordenado, e não é o único risco. Essas áreas favelizadas, onde a gente tem as maiores ocorrências, essas comunidades já estão submetidas a outros riscos. A questão eu coloquei essas imagens, a questão do saneamento básico, a questão do narcotráfico, que é bastante ostensivo e que invariavelmente interfere diretamente no nosso poder de agir nessas áreas. É uma realidade nossa, triste, mas é uma realidade nossa. E essa imagem do meio, que é quanto ao sucateamento da questão da educação, né? Essa é a realidade das nossas escolas públicas, não são todas, mas uma boa parte, principalmente para as zonas da Baixada. Esse município de Iguaçu, onde a gente desenvolveu esse projeto, é um município da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Daí, voltando aqui, você passa ainda, esses riscos que é diário, né, no cotidiano dessas pessoas, são os riscos que elas percebem com mais facilidade. O risco de deslizamento é um risco que está associado aos períodos de chuva. Não é apesar de a gente saber que todo período de chuva acontece, é uma realidade nossa, para o morador em si, quando a gente vai abordar ele, não está entre as prioridades dele de lidar com o risco, né? Esses outros riscos, principalmente a questão do narcotráfico, é o mais latente na vida deles. Então, para a gente, técnico que trabalha diariamente com isso, é um aspecto latente, que precisa de atenção, que está entre linear entre viver e morrer. Para o morador de área vulnerável, favelizada, ele talvez não tenha tanta preocupação em remediar esse risco, né? Por uma questão de cultura e por uma questão de prioridade. Bem, então por que a gente precisa abordar isso, né? Por que essa questão não estrutural, essa questão da percepção de risco tem importância? Ela tem importância basicamente porque é preciso conviver com esse cenário de risco. As pessoas moram, a gente não tem uma política pública que vise remediar de forma maciça, né, essas questões, então a gente precisa aprender a conviver com esse risco, né? E acabar com o estereótipo de que tem que sair todo mundo. Não tem que sair todo mundo. A gente precisa trabalhar a educação, porque a gente tem ineficiência nas políticas de ação de planejamento, de controle do uso do solo urbano e a ausência de alternativas habitacionais seguras para a população de baixa renda. Necessidade de conviver com situações adversas de risco por meio de planos de prevenção e defesa civil e inserção de programas de educação ambiental. Nessa educação ambiental que entra o nosso projeto. Qual é o nosso projeto? Como é que ele surgiu, na verdade? A Defesa Civil de Nova Iguaçu entrou em contato com a gente vai fazer mapeamento, a gente vai fazer outros trabalhos de informações técnicas para eles entraram em contato com a gente pedindo que a gente participasse de oficina na semana de Defesa Civil nas escolas. Um projeto de Defesa Civil nas escolas que eles executam no município, já vinham executando, mas gostaria da nossa participação. A gente aceitou de pronto, porque essa lacuna de trabalhar com
a educação ambiental era algo que a gente vinha percebendo necessidade, e aí a gente, não, vamos fazer, e resolvemos montar esse projeto, que é o quê? Trabalhar a percepção de risco, risco biológico associado ao escorrimento, com foco no desenvolvimento da percepção dos estudantes de 5 escolas no município de Nova Iguaçu. Então, partir da Defesa Civil Municipal, inserir a gente em seu programa. Como funciona? O que a gente montou? A gente montou 3 ferramentas para que a gente apresentasse aos alunos, os alunos de ensino infantil ao ensino fundamental. A maquete, uma maquete feita totalmente com produtos recicláveis, um tapete nos moldes do Twister e a apresentação dos equipamentos que a gente utiliza em campo, né? Então, isso aqui seria a temática profissional mesmo, apresentar o geólogo como um profissional atuante. Então, foram essas 3 ferramentas que a gente utilizou para a tapete, para a maquete. A gente teve como base a nossa cartilha que a gente fez junto com a CPRM, com a Serviço Geológico Nacional, e assim a gente fez acreditando nesse poder de desenvolvimento das crianças, né? O poder da educação em si e da necessidade de mudarmos uma cultura de negligência, até dos próprios moradores, né? Do governo dos moradores, quanto às áreas vulneráveis, né? Trabalhar a percepção de risco em si. Quem participa das atividades desenvolvidas inclui a participação de crianças do ensino infantil fundamental. As dinâmicas foram preparadas para atender diferentes faixas de idade, de forma que o conteúdo sobre o risco pudesse ser compreendido. Então, a gente adaptava nossos discursos geólogos, adaptava nossos discursos em função das idades, para a gente ter uma melhor compreensão. Com os mais velhos, a gente conseguia evoluir bastante e inserir muita informação para eles, às vezes até ultrapassando as questões do risco em si, mas conversando muito sobre geologia. Interação com o material apresentado também permite indiretamente a inclusão de professores e funcionários aos quais tornam-se o ouvinte da discussão. Esse foi um problema muito grave que a gente percebeu, não era muito latente, mas a gente percebeu que foi pouquíssimos professores da rede pública, são 5 escolas de colégio público, pouquíssimos professores se envolveram com as ações, então a gente já percebeu essa falha que precisa ser consertada para os próximos, né, projetos que a gente vem desenvolver, a continuidade desse projeto. É como se os professores eles percebessem, eles usassem esse projeto como se fosse um descanso, uma folga. Ainda bem que eles estão aqui para falar sobre isso, eu não preciso me envolver, estou com uma folguinha hoje, né? E não era essa a proposta, mas a gente percebe o cansaço desses profissionais no seu dia a dia, porque de fato é uma rotina bem cansativa ser um professor de escola pública no Rio de Janeiro hoje. As ferramentas que a gente utilizou, a maquete, ela foi criada por mim, eu fiz essa maquete com elementos totalmente recicláveis, né? A maioria papelão, cola. Enfim, a intenção era, de fato, deixar ela bem próxima da realidade desses alunos e deixar ela também disponível para manipulação. Então, vários elementos da maquete, eles têm acesso, os carrinhos para os menores, eles brincam bastante com essa maquete, né? E foi um sucesso e foi bem interessante a exposição dessa maquete. Como essa maquete funciona? Essa maquete ela tem 2 lados. Um lado com aspectos positivos quanto ao risco de deslizamento, um lado com aspectos negativos. No primeiro momento, a gente geralmente colocava no máximo 10 crianças, no máximo 15 crianças nas escolas que eram muitas crianças por turno, mas a gente apresentava o lado com os aspectos negativos do risco, conversava, eles iam identificando as coisas, os aspectos que eles viam, e depois a gente apresentava o lado com os aspectos positivos, ou seja, os elementos que diminuem o risco dos moradores em encosta. Visto, lembrando sempre, que a maioria desses alunos moram em áreas de encostas favelizadas. Então, é uma realidade muito próxima da vida deles, ao ponto de, invariavelmente,
eles nos interromper e falar, não, essa casa é muito parecida com a minha tia, essa aqui é a casa da minha prima, eu moro aqui, eu moro ali, enfim. Então, a ideia de aproximar esse cenário da vida desses alunos, de fato, aconteceu. Quais eram esses aspectos negativos? Dentro dessas representações de aspectos negativos, a gente tinha lixo, queimado da representação do usamento de água servida, ocupação próxima à pedreira desativada, corte irregular do talude, cicatrizes de escorregamentos. E dentro dos aspectos positivos, a gente abordou obra de contenção, obra de drenagem, petaludamento, vegetação preservada, sirene, descarte correto do lixo e a questão de ocupação mesmo desordenada. Nesse lado positivo, a gente já não tem tanta construção ao longo da encosta. Outra ferramenta foi o jogo não deslize, que foi nos moldes, ele foi feito nos moldes do jogo Twister. Então, para os alunos acima de 9 anos, a gente conseguiu, após a apresentação da maquete, colocá-los para jogar esse jogo e foi bem divertido, foi tudo lindo, inclusive para a gente, para essas turmas. E ele também teve como base a cartilha, as informações da cartilha de comunidade mais segura da CPRM e do DRM em conjunto. Essa outra ferramenta, que é a exposição de materiais utilizados no geral durante o trabalho de campo, ela surgiu meio que com a gente já atuando nas escolas, na primeira escola, porque a gente percebeu que a maquete não dava conta de uma quantidade legal maior de alunos, a gente precisava entreter esses alunos. E aí a gente pensou em expor esses materiais do nosso trabalho diário, né? O capacete, bússola, martelo, boné, cartilha, a fita zebrada, os próprios minerais, as rochas, né? E funcionou muito bem, com destaque para o binóculo, impressionante, mas para muitas dessas crianças, elas nunca viram um binóculo na vida, então foi um sucesso. Na primeira escola a gente levou um binóculo, na última escola a gente já estava levando 6 binóculos, porque era algo que despertava muita curiosidade. E nas escolas, nas que tinham encostas próximos, visto que dava para ser visto da escola, a gente fazia um trabalho com eles de identificação de alguns aspectos negativos ou positivos pelo binóculo. Nessa exposição dos materiais do dia a dia do jogo, a gente também tirava fotos deles vestidos, né, como jogos, eles escolhiam se queriam segurar mapa, martelo, enfim, querer botar bota, e aí foi um trabalho bem legal também. Essa é a Escola Municipal Professora Amy da Silva, são algumas fotos, né, do nosso trabalho, que a gente executou lá, na maquete, no jogo, das fotografias que a gente tirou com eles. Essa primeira foto da Escola Municipal Moreira Foge, no final, quando a gente já apresenta a maquete, a gente pergunta, então, onde vocês gostariam de morar? Onde é o lugar mais seguro? E eles todos apontam para o lado dos elementos que diminuem o risco, né? Esses pequenininhos ficam fascinados com as imagens dos equipamentos, eles querem perguntar tudo sobre tudo, então é bem interessante mesmo. Essa escola municipal da Namora, essa escola se destacou bastante, porque a gente percebeu que os alunos tinham um nível de conhecimento um pouco acima do que a gente tinha visto. Foi bem interessante, foi o que era biologia, como é que a gente trabalha, o que a gente faz, como é que é o nosso dia a dia. Então, nessa escola foi bem satisfatório trabalhar, a gente sabe que lá ficou plantado mesmo algumas sementinhas. Essas são dos meninos, na Escola Municipal São Benedito, em setembro, na Escola Municipal de Aniglé, nosso trabalho. Perspectivas, né? Acreditar que o projeto das escolas tem a possibilidade de desenvolver a percepção do risco e criar um ambiente adequado para a implementação das políticas da matriz curricular das instituições de ensino, principalmente em comunidades onde o cenário de movimento de massa faz parte do cotidiano dos alunos. Como eu disse, essa é a realidade da maioria dos moradores das zonas favelizadas do Rio de Janeiro. Trazer uma pauta para dentro das escolas
no futuro próximo, os alunos poderão compor uma sociedade resiliente, frente às intervenções, é a mudança de cultura, que é o que a gente acredita, né? Eu tive contato com geologia também, estudei em colégio público, dentro da Petrobras, conversando assistindo uma palestra de geólogo. Então, eu sou prova do poder de transformação. Aos 12 anos, eu cheguei em casa dizendo que eu queria ser geóloga. Então, se tem algo para me dedicar na minha vida, vai ser nessa causa de mudança de cultura, de criação de uma sociedade mais resiliente, né? E divulgação da geociência no exercício do trabalho do geólogo. Uma coisa importante que no meu grupo de trabalho somos 6 geólogos e 1 geólogo. Então, a questão da representatividade feminina também, nessas escolas foi muito importante, porque eles percebiam, eles falavam, mas precisa ser mulher. Teve uma escola, o geólogo não foi, precisa ser mulher para trabalhar com risco. Então, isso foi bem interessante, essa perspectiva. E a gente abordava, inclusive, que algumas daquelas geólogas tinham estudado em colégio público, então era possível estudar em faculdades públicas também. Então, era possível para um estudante periférico favelizado, até as meninas periféricas favelizadas, que uma escola cujo sucateamento educacional ela tem, que é possível ela transformar a vida dela em função do meio do estudo e alcançar, seja lá o que for. E é isso, divulgação do trabalho das geociências e o trabalho dos geólogos, que também foi uma das nossas frentes. E acabo por aqui, essa ilustração final é nosso trabalho de formiguinha, e que juntos a gente consegue fazer a diferença dentro da percepção de risco e da mudança de cultura para a gente ter um ambiente melhor para distribuir. Muito obrigada, doutora Joana de Oliveira Ramalho, pela sua apresentação. Eu peço só que não se desconecte já aqui da nossa sessão, e vou já explicar porquê, porque temos aqui uma questão da primeira palestrante, a doutora Antenora Siqueira, que lhe colocou aqui uma questão, doutora Joana. Estou só a perceber se... Já estou a ver aqui a doutora Antenora. E a questão, aliás, se quiser até colocar a questão diretamente, em vez de ser eu a ler aqui no chat, doutora Antenora, se quiser colocar a questão diretamente à doutora Joana de Oliveira Ramalho, que acaba de apresentar a sua comunicação, também o pode fazer. Tem o microfone ligado, tem o vídeo? Pois bem, muito obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Eu agradeço então, a oportunidade de fazer a pergunta, peço desculpas, mas não consegui me conectar a tempo para assistir o meu trabalho. Quero parabenizar os meus colegas dessa mesa, né? Agradecer a Cláudia também. Joana, é um prazer encontrar com você aqui, tá vendo? Nós não nos encontramos no Brasil, mas nos encontramos aqui em Coimbra, isso é bom demais. Bom, parabenizar, eu não conhecia com detalhes esse trabalho de educação ambiental de vocês. Acho uma iniciativa do DRM, dos técnicos do DRM que estão desenvolvendo esse trabalho, uma excelente iniciativa, mesmo sendo provocado pela escola. Eu acho que isso é melhor ainda. Nós sabemos a grande dificuldade de trabalhar, você colocou aí também a dificuldade de trabalhar com os professores, né? Nós sabemos também da grande dificuldade de valorização dos professores e uma série de outras questões, mas vou direto à pergunta para não me alongar. Eu queria saber quanto tempo vocês levam, se isso é um trabalho pontual ou se de um dia você vai lá e faz isso, no sentido da oficina propriamente dita, ou quanto tempo vocês levam com os estudantes, e mais que isso, vocês tiveram algum retorno com relação à repercussão desse trabalho, tanto nas aulas, quanto possivelmente nas famílias, né? Eu estou dizendo isso porque alguns trabalhos que nós fizemos em outra área do estado do Rio de Janeiro, nós depois ouvíamos, né? Os professores retornavam, mesmo eles não estando presentes nos projetos, eles retornavam dizendo a repercussão que aquilo teve numa aula de geografia, numa aula de português, numa aula até de matemática, ou mesmo nas suas casas. Então, eu queria saber como é que foi isso. Obrigada. A gente utilizou 30 minutos por turma. Por das vezes, a gente teve que dividir a turma em 3 grupos, dependendo da quantidade. Como eu falei, os grupos foram divididos. Quando a turma era muito grande, a gente dividia em 15 pessoas, que para a maquete já não funcionava muito.
para que as outras duas ferramentas funcionavam. Para a maquete, não. Quando a gente conseguia reunir 10, funcionava. Com 15 já ficava um pouco complicado de controlar. As turmas em 15 minutos de maquete, 15 minutos das outras atividades a gente fazia em paralelo. Não aguçava tanta curiosidade. Eles queriam brincar com o tapete e mexer nos equipamentos. Ela impulsionava eles a saber com o que eles veem diariamente. Pedreira, eu passo por uma pedreira todo dia. Essa casa, como eu falei, essa casa parece minha tia. Na minha casa, minha mãe faz isso, enfim. A maquete, ela rendia mais discussão. Os outros dois não. Então, por isso a gente dividia 15 minutos para a maquete e os outros 15 para as outras duas ferramentas. Quanto ao retorno da escola, eu estou tentando esse retorno, todas as dificuldades aqui do governo do estado, que a gente sabe a quantas anda, mas é um projeto com o Marcos Mendonça, é tentar, de alguma forma, tornar essa experiência um dado. O que retorna desses professores para a gente? Para este ano, a gente vai passar novamente desse projeto na próxima. Estava com a expectativa que nesse retorno da pandemia, a gente tivesse essa expectativa e não teve, mas é saber como que é. O que aconteceu nos colégios com a informação que a gente voltou. Estamos a perder um bocadinho aqui a ligação, portanto, volta e meia não conseguimos ouvir a doutora Joana de Oliveira Ramalho, que é uma pena porque gostava aqui de esclarecer a questão da doutora Antenória. Não sei se, entretanto, ou eventualmente até sugeria, se calhar, desligar mesmo o vídeo da doutora Joana de Oliveira Ramalho. Eu sei que não é tão interessante estar só a ouvir o som sem o vídeo, mas às vezes pode funcionar em termos de transmissão. Vamos então tentar novamente a doutora Joana de Oliveira Ramalho, se quiser continuar a responder à doutora Antenória. Eu acho que a Antenória escutou, ela me respondeu, Cláudia. Não, sim, ok, eu compreendi sim, a questão do retorno. Falhou uma parte, mas depois eu consegui sim. Obrigada, Joana. Mas também estou à disposição, Antenória. A gente vai, com certeza, conversar sobre isso, tá bom? Tá ok. Obrigada, sucesso aí. Obrigada. Muito obrigada. Vamos então continuar aqui para a próxima questão, que foi apresentada pelo Dr. Nuno Moreira, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. E como ele falou, penso que terá a ver com isso, não é? Das dificuldades de nomear tempestades e de que normalmente as tempestades com nome estão associadas às tempestades com maior impacto, portanto com maior também dimensão. O Dr. Nuno pergunta-nos, isto para todos os palestrantes e participantes, portanto quem quiser participar pode, pergunta quem já teve de lidar com tempestades com nome nas suas atividades ou estudos. Portanto, quem quiser participar, basta ou responder no chat ou, enfim, dar indicação para que depois consigam aqui responder. Eu posso, se calhar, só também entrar na discussão e deixar aqui um bocadinho. A pergunta era, obviamente, para ter uma ideia, né, destes impactos. Obviamente que eu, durante a conferência hoje, já ouvimos várias apresentações que referiam várias tempestades e, portanto, há obviamente uma ligação em relação aos estudos, mas obviamente que é uma situação nova, não é? E, portanto, era interessante também perceber. Eu já vi que no Brasil, pronto, não usam, não há, até porque, por exemplo, ciclones tropicais no Hemisfério Sul, no Atlântico Sul, só houve um, e, portanto, não há muito essa tradição dos nomes. No Hemisfério Norte nós temos mais tradição. E também, se calhar, aproveitava e deixava aqui uma pergunta para as nossas duas colegas brasileiras, aproveitava esta deixa, para perguntar se, porventura, se houvesse nomeação de tempestades no Brasil, se isso também ajudaria na comunicação
com as vossas comunidades, quer com a comunidade mais jovem, né, que a Joana de Oliveira teve a abordar, mas com todas as comunidades, se seria uma ajuda nesta questão da comunicação dos eventos extremos. Obviamente que tempestades, neste caso, seriam mais de precipitação, porque têm a ver com as inundações, mas a minha pergunta também aproveitava, já que estavam aqui, qual é a vossa perspectiva de, se houvesse, né, essa nomeação, se isso ajudaria ou não na comunicação? Bom, eu posso começar. Eu já comecei até a responder ali, doutor Nuno, né, que nas nossas áreas nós lidamos, bom, não sou da área de climatologia e tal, enfim, mas eu diria que sou mais da área sociológica, então eu diria que uma nomeação, do meu ponto de vista, contribui muito, até porque quando nós estamos realizando algum trabalho com a população, e que a mídia noticia algum acontecimento internacional que tem um nome, né, de uma tempestade, que tem um nome, enfim, de um furacão, que tem um nome, seja o que for, eles falam, né, com a gente. Olha, aconteceu isso, e aí a nomeação ela vem de imediato. Então, associar, eu acho que é um recurso para o trabalho socioeducativo extremamente interessante, porque ele identifica, ele vai querer saber o que é, por que tem esse nome. Isso já aconteceu em alguns dos nossos encontros em comunidades, que nós estávamos discutindo questões da inundação e como a mídia estava divulgando algum acontecimento, isso veio para o nosso trabalho e nós começamos a discutir com eles. Então, eu acredito, sim, que é algo extremamente interessante para o trabalho de comunicação com a população. Ok, obrigado. Peço desculpa por este compasso de espera. Pronto, responderam logo aqui a todas as questões num sopro, não é? Eu penso que esta questão, e agora, enquanto leiga, porque eu, embora estando aqui no Congresso, sou estudante, aliás, fui estudante de comunicação e marketing. No entanto, enquanto leiga e, portanto, enquanto sociedade, digamos assim, posso passar aqui a indicação, ou pelo menos a minha opinião, de que o darem designações às tempestades ou, enfim, a outras catástrofes naturais é, sem dúvida, importante para nós conseguirmos associar sempre o que se está a passar ao nome, não é? Portanto, em termos de comunicação, é extremamente útil para a sociedade, para os leigos como eu. E para nós é sempre interessante descodificar, isto às vezes até surge como piada, não é? Porque é que determinada tempestade tem o certo nome? E isto pergunto-vos como leiga, sei que é assim uma pergunta um bocadinho abrangente, mas já agora gostava de esclarecer esta minha curiosidade. Talvez o doutor Nuno. Os nomes, porque o nome, porque cada um dos nomes, é isso? Os nomes, quer na lista dos ciclones tropicais, que é um conjunto de 6 anos, portanto, há nomes para 6 anos, quer agora para as tempestades extratropicais na Europa, os nomes são escolhidos, neste caso, pelo grupo, cada um dos grupos, portanto, nós temos 2 grupos, sendo nomes que são familiares a essas regiões, ou seja, os nomes, por exemplo, Elsa, né, é um nome português, claramente, Fabien é um nome francês, e, portanto, são escolhidos nomes que dizem alguma coisa à população. Obviamente que não escolhemos um nome nórdico, né, que não nos diria nada, e, portanto, a ideia de escolher os nomes, a escolha é basicamente quem está no grupo de trabalho, não é? Não há ali nenhuma, pelo menos no grupo Sudoeste, enquanto que não há nenhuma escolha por outra causa que não seja uma escolha arbitrária. Eu penso que não sei se foi no grupo Oeste também, eu penso que já houve uma espécie de inquérito à população para procurar nomes para as pessoas poderem mesmo dizer, escolher os nomes que preferem, mas são tipicamente nomes da região, ou seja, nós fomos para o grupo Oeste com o Reino Unido e com a Irlanda, já temos alguns nomes que às vezes são um bocadinho estranhos, tipo mais gaélico, portanto não nos diz assim muito, mas isso também ajuda a perceber que se calhar a tempestade, pronto, pode estar um bocadinho mais afastada, não é? Portanto, a escolha do nome também não é indiferente, não é? Eu posso só comentar adicionalmente que em relação, por exemplo, aos nomes que já existiam até agora
que eram nomeados pela Universidade de Berlim, na Alemanha, esses nomes eram comprados, ou seja, cada um comprava, digamos, é mesmo pago, né, literalmente. E, portanto, quer os anticiclones, quer as depressões eram pagas e, portanto, a pessoa podia escolher o seu nome para uma depressão que aí vinha. Há o caso, só por curiosidade, um caso em que uma pessoa que comprou esse nome depois foi afetado pela própria depressão e teve estragos, e portanto há assim esta curiosidade, mas pronto, mas isso é uma das situações que já existe, mas cá está, os nomes depois, se não forem próximos da região, dizem um bocadinho menos, não é? Portanto aí há essa particularidade de os nomes serem mais ligados a cada uma das regiões. Muito interessante. Eu pensava que havia uma lista até por país ou por região, não sei bem. A lista existe sempre, ou seja, desde, por exemplo, a lista do Grupo Oeste começou em setembro, a do Grupo Sudoeste começou agora em outubro, portanto é de outubro, é um ano inteiro, portanto essa lista está disponível e as pessoas podem saber qual é a próxima, não é? Sempre qual é a próxima tempestade. Portanto, na prática houve aquele problema que eu referi, não é? De haver, porque exatamente esse nome é conhecido da comunicação social, muitas vezes a comunicação social quer antecipar-se à nomeação e introduz esse nome em circulação e muitas vezes isso causa problemas depois de comunicação. Portanto, a lista é conhecida, o nome inicialmente é uma escolha arbitrária, mas eu posso também acrescentar outra questão que tem a ver com o relacionar depois com episódios antigos, que é, na lista dos ciclones tropicais, os furacões com mais impacto são retirados da lista para que exatamente depois não haja uma associação desse nome a uma situação catastrófica. Por exemplo, não haverá mais nenhum furacão Katrina. O Katrina foi retirado da lista juntamente com outros. O Irma possivelmente também, mas o Katrina tenho a certeza, porque exatamente se viesse um furacão Katrina, mesmo que fosse, em vez de ser uma categoria 5, fosse uma categoria 1, a associação de ideias não iria funcionar da melhor forma na questão comunicacional. E, portanto, há essa particularidade, mas os nomes repetem-se. Eu posso dizer, por exemplo, que o furacão Gordon passou nos Açores em 2006 e depois houve um outro ciclone também tropical, também Gordon, que passou em 2012. No entanto, tiveram o mesmo nome porque exatamente ao fim de 7 anos a lista repete-se em termos de ciclones tropicais. E pode não ser usada no mesmo sítio. E por acaso passou no mesmo sítio, é apenas uma curiosidade. Passou no mesmo sítio. O impacto, um teve mais impacto que o outro, é apenas uma coincidência, não é? A lista repete-se ao fim de 6 anos e no 7º volta a repetir a lista que existia, retirando os mais gravosos. Neste momento nós estamos no 3º ano da lista e, portanto, não chegámos a essa fase de poder vir a repetir nomes. Muito bom. Muito bom. Eu fiquei esclarecida, espero que a doutora Antónia também participou no debate. Não, tranquilo. Também tenham ficado. Vamos aguardar os nomes. Vai que aparece uma Cláudia, um Nuno, uma Tenora. Exatamente. Desculpa, brincadeira. Podem não chegar lá às vezes, não é? Já aconteceu. O Nuno estava numa das listas, mas não chegámos ao N, por exemplo. E não fui eu que escolhi. Muito bom. Eu, entretanto, não recebi mais questões no chat, no bate-papo, no Q&A, mas agradeço imenso a todos os participantes e a todos os palestrantes a vossa participação neste Congresso Internacional de Riscos. Vamos depois, segue-se então agora às 18h30, segue-se então agora às 18h30 a apresentação dos pósteres do concurso de Jovem Investigador, que vai decorrer no Teatro Paulo Quintela, com transmissão e podem assistir através do link do webinar 1. Portanto, a apresentação dos pósteres do concurso do Jovem Investigador. Temos 12 pósteres que vão ser apresentados e avaliados pelo júri. Portanto, agradeço a todos e espero que continuem a assistir então ao 5º Congresso Internacional de Riscos. Muito obrigada. Obrigado também, boa tarde. Tudo de bom, obrigada. Obrigado.